É o seguinte, pessoal. Humberto Matos, o maior economista do YouTube, maior economista da internet, ele está chocado. Por que ele está chocado? Porque ele não entende ele não entende como que os inscritos dele, que os seguidores dele, mesmo após ele ter ficado anos aí da vida dele, sendo um antipetista, falando que não ia votar no Haddad, se o Haddad fosse candidato, dizendo que ele ia pescar, ele não entende por que o pessoal não vai votar no Lula. Ele não entende. Ele não entende. Assim, ele disse assim uma vez, né? Olha, eu vou pescar se for o Haddad. Olha, se for o Haddad contra o Tarcísio, eu voto no Tarcísio e ainda faço campanha. Mas apesar disso, ele ficou assim... Oxe, mas por que o meu público não disse que não vai votar no Lula? Nem no segundo turno, e por quê, né? Eu também fiquei em choque, né? Não é possível, né? Eu vou trazer aqui um vídeo desse canal aqui que eu sou inscrito. Inclusive, se inscrevam, eu vou deixar aqui na descrição para vocês se inscreverem nele, que é o Departamento de Esquerdas Autorais, tá? Vamos ver aqui, acompanhar, ó, os webcomunistas têm medo de Jones Manuel e seu poder de cancelar quem não ataca Lula, Haddad e PT. Mas tá muito feia a boca, eu tô preocupado com a eleição desse ano, de verdade. De verdade. E tô aqui, inclusive, fazendo uma autocrítica ao trabalho de parte da esquerda radical, que eu acho que não percebeu esse mal. Porque eu disse outro dia numa live, um vídeo, na verdade, dizendo assim, mas no segundo turno todo mundo vai votar no Lula, né? Vai votar no Lula, né? Tá ligado aquele meme do Star Wars? Eu me senti naquele meme, cara. Lendo umas respostas no chat, lendo umas respostas no vídeo depois, eu me senti nesse meme. Será mesmo que tem gente que acompanha aqui o canal que não vai votar no Lula no segundo turno? No primeiro turno, eu até entendo. Se você é da UP, vai votar na Samara, eu entendo. Eu entendo. Mas no segundo turno, qual é a sua, mano? Você tá viajando? Você comeu cocô no café da manhã, é isso? Nutri Otávio tá colaborando, tá dizendo, você é necessário demais, professor, Haddad e Verme. Eu vou dizer, se de fato for a opção do PT indicar o Haddad para sucessor do Lula, eu não voto no Haddad. Primeiro turno eu vou ter opção, sem dúvidas. E no segundo turno, se for o Haddad contra qualquer outro direitoso, seja o Tarcísio, seja o Pablo Marçal, seja quem quer que seja, eu não saio de casa para votar. Podem cortar. Se for o Haddad, que é neoliberal até os ossos, tá? Eu não saio de casa para votar. Não saio. Tá bom? Não saio. É meu direito. Eu não sou palhaço. Tá bom? Tem que ter limite. Não saio de casa para votar. Tá? Vamos comentar essa parte antes de continuar. Primeiro que vocês veem que o Humberto hoje ele tá com... Esse aqui é o Humberto antes de entrar no PCBR. Do PCBR não. Antes de entrar no... Como é o partido do PCdoB, né? Esse aqui é o Humberto pré-PCdoB. Essa imagem que tá aparecendo aqui. O Humberto que tá fazendo cosplay de... Che Guevara, né? De revolução e tal. Aí quando ele entra no PCdoB, aí a galera pega e toca real pra ele. Você quer ganhar a eleição e tal... Vamos sair desse nicho aí, né? Parecendo aí tudo maltrapilho e tal. Um aspecto de sujeira. Vamos cortar essa barba aí. Vamos cortar esse cabelo. E aí você fica mais padrãozinho. Aí Humberto, beleza, aí cortou. Aí, naquele vídeo anterior ali, né? Que ele fala que o Haddad é neoliberal até os ossos. Ele era um Humberto de skin eleitoral, mas com a cabeça desse Humberto aqui ainda, desse vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí, o Humberto atual, que é o que diz, gente, eu não tô entendendo porque vocês não vão votar no Lula, é um Humberto que tá saindo, se separando do Humberto da skin de revolução, né? Esse Humberto está, aos poucos, saindo do palavreado do Humberto Matos atual. Por quê? Porque ele decidiu que quer ganhar, né? Só que assim, ele devia ter feito isso há muito mais tempo, né? Porque, assim, ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. O Jones Manuel também não vai ganhar. Se ganhar, na verdade, eu até digo, caramba, surpreendeu.
Mas olha só, por que será, né, gente? O Humberto Matos, ele pega e começa a dizer, olha só, o Haddad é neoliberal até os ossos, eu não sou palhaço, tarará, tarará. Aí, se o Haddad é neoliberal até os ossos, e o Haddad é o ministro do Lula, o ministro mais importante do Lula, o ministro que é o ministro que comanda a economia do país, e que a economia do país é responsável basicamente por tudo no país, por tudo na imagem do governo. Se esse cara é neoliberal até os ossos, você está se fazendo de doido, se fazendo de João sem braço, se fazendo de sonso, dizendo que não entende porque o cara não vai votar, o seu seguidor não vai votar no Lula. E o Haddad é o ministro principal do Lula, é o ministro da Fazenda, e ele é neoliberal até os ossos, é óbvio que, por consequência de encadeamento de pensamentos, o seu inscrito vai olhar e vai dizer, o Lula que escolheu o Haddad, então o Lula é neoliberal, até os ossos, não é isso? Porque não se há essa separação, né? Não se há essa separação, certo? Então, veja só, o Humberto de agora é um Humberto que eu queria ter visto sempre, né? Humberto que eu queria ter visto sempre. Eu espero, inclusive, que ele mantenha esse pensamento, né, de que tem que votar no Lula ad infinito, né? Que ele saia dessa ideia de que o Haddad é neoliberal, porque ele não é. Quero me drogar. Olha só que maravilha esse vídeo aí. Faria Lima está em festa. Procede isso. Olha, quando eu vim aqui há 3 meses, eu lembro que eu tava super pessimista e comentando como o mercado também tava pessimista ali no mês de março, né? E o que a gente viu agora, de maio pra junho, foi a maior virada no otimismo dos gestores com o Brasil que eu já vi nesses últimos 24 meses, desde que começou a fazer essa missão, né? Então a Faria Lima tá ficando em festa, eu acho que a festa tá começando pra muitos. Você tá entendendo? A Faria Lima tá ficando em festa com o governo Lula. É isso aí mesmo, Isso aí é podcast da Empíricos. Pessoas aqui, eu acredito que veio até agora já esses 12, 15% de bolsa, um pouco mais de small caps desde abril pra cá, é o início pra animação de muitos gestores, né? A gente viu, de fato, um nível alto de gestores de multimercados comprando bolsa. 41 gestores, a gente fez uma pesquisa agora, que tocam mais ou menos. Fernando Haddad deu entrevista pra Globo News. Meu Deus do céu. O Haddad tá defendendo o seu novo arcabouço fiscal e o Haddad precisa fazer isso aí emplacar. E ele deu uma entrevista muito infeliz, dizendo, olha, se a gente não cortar gasto, se a gente não conseguir aprovar a reforma tributária, se a gente não conseguir impor esse novo pacote fiscal, a gente vai ter que cortar gasto social. Então os programas sociais do governo Lula podem sofrer cortes. Essa foi uma das falas infelizes do Fernando Haddad. O que mostra a cabeça fiscalista do cara. O que mostra como ele tá 100% comprometido com o mercado. Mas o problema todo, galera, dê uma ligada nesse vídeo do Renan Filho, do MDB das Alagoas, que é o ministro dos transportes do... Primeiro, né? Qual é o problema de ter a Faria Lima tá comemorando o recorde de bolsa e tal? Qual é o problema? Isso indica que a economia tá indo bem pra eles também, né? E que continue dando bem. E que continue dando bem. Porque aí eles param de encher o nosso saco. O pessoal pensa que para o governo tá bom, a bolsa tem que estar quebrando, né? Eu não consigo fazer essa associação. Não consigo fazer essa associação. Interessante que é o seguinte, né? Mesmo o pessoal, ele odiando, ou melhor, mesmo o pessoal vendo que com o Lula, a Faria Lima vive em festa, ainda assim o povo não quer que o Lula ganhe. Vocês já perceberam isso, né? Quem é o candidato do Lula para São Paulo? O Haddad. O pessoal vai votar, a Faria Lima vai votar e fazer campanha pro Haddad ou pro Tarcísio. Então, assim, não é como se a Faria Lima gostasse do Haddad, entendeu? Não é como se a Faria Lima gostasse do Haddad, ela não gosta, muito pelo contrário. E é ótimo que a economia esteja bem, gente. É ótimo que a economia esteja bem. Lula, vejam só. Enquanto o ministro Rui Costa, o governo passado, em 4 anos, realizou 6 leilões rodoviários, 4 anos, 6 leilões, média de 1,5 leilão por ano. O presidente Lula fez em 2 anos 9 leilões rodoviários. E esse ano, Marco Aurélio disse aqui que se 24 foi bom, 25 vai ser melhor. Nós temos como meta e com a ajuda do TCU, como disse no início, o presidente, realizar 15 leilões em 1 ano, enquanto o governo passado realizou 6 em 4 anos. Tá bom pra vocês? O que é isso? É o ministro do transporte do Lula se orgulhando de realizar o programa econômico da direita melhor que a direita. Eles privatizaram por nós, privatizam mais. E ano que vem vamos privatizar mais ainda. Você é bichão, hein, cara? Você é bichão, hein? Parar uma economia nacional. Vamos lá. Daqui pra frente, mostra o Júnior Manuel e outras pessoas. E eu queria focar só no Humberto, né? Se você quiser ver o resto aqui do vídeo, se lembre que vai estar na descrição do vídeo. Vai estar na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Vê só, o leilão que se referia ali, né? É o leilão de PPPs, né? São concessões, não são privatizações. O Humberto sabe disso, o Júnior Manuel sabe disso, o Ian Neves sabe disso.
sei lá quem da USP sabe disso. Todo mundo sabe, né? Alguns não sabem porque são meio desinformados mesmo. Mas a maioria sabe que não é privatização. Não é. A gente pode falar problemas sobre isso, eu já falei. E apesar de saberem disso, eles insistem dizendo que se trata de privatizações. Por que eles fazem isso? Porque eles querem detonar a imagem do governo Lula. Não tem o que tergiversar aqui. Eles querem detonar a imagem do governo Lula. O Humberto hoje, ele se faz de doido. E assim, eu fico pensando o que é que ele quer pra vida dele. Porque assim, né? Se ele só quer ganhar dinheiro, a lógica de mercado dele seria ficar só no YouTube, né? Porque aí ele ficaria ad infinito, ad eterno. Como o Galo fez, né? O Galo se recusa a entrar na política, segundo ele, né? Talvez ele entre aí pelo MBL, quem sabe. E de dizer ad infinito Lula neoliberal e tal e coisa. E PPP é errado, é crime. Só que, se você se propõe a entrar, obviamente você vai ter que beijar a mão do PT, né? Você vai ter que beijar a mão do PT, como ele tá fazendo agora, como o Jones Manuel vai fazer quando ele racha com o PCB Rifas, com o partido imaginário lá, e vai pro PSOL, que ele vai ter que votar no Lula no primeiro e no segundo turno, o Jones Manuel. Todo mundo que quer entrar no jogo, ele tem que passar lá no PT, beijar a mãozinha. Por quê? Porque o PT é hegemonia na esquerda que joga o jogo. É hegemonia na esquerda e consegue fazer alguma coisa pro país. Então, se você do nada faz um cavalo de pau, Humberto, e decide, agora eu sou a esquerda adulta, né? Que aí quando o Humberto vai defender o Jones, né? Ele pega e diz, não, mas veja só, o Jones está certo, isso é maturidade política. Maturidade política. Então assim, vocês aceitem as críticas. Inclusive eu decidi voltar a fazer críticas, né? Porque assim, eu pensei, vou parar de falar desses caras, porque assim, né? Fiz críticas ao Jones Manuel, sei lá, do mês 2. O que é que recebi de troca? Você é racista, né? O próprio Jones disse, né? Que eu não consigo esconder o meu racismo porque eu critiquei ele, né? E assim, esse tipo de coisa não para, independente de eu estar falando de vocês ou não. Então eu vou falar. Não vão ser o meu foco, mas eventualmente tiver chance de fazer crítica sobre isso, vou fazer, até porque vocês não se furtam de fazer críticas a nós. E quando eu digo nós, não tô dizendo eu, não tô dizendo fulano, ciclano, beltrano, tô falando nós petistas, né? Petistas como um todo. Então, por que eu vou me privar disso, né? Então, Humberto Matos, você não pode simplesmente tratar o seu público como otário. É óbvio que o seu público não vai votar no Lula nem no primeiro nem no segundo turno. Pode ter gente que seja ponderado e vote, mas possivelmente a maioria não vai, cara. Você os educou a odiar o PT, cara. Você educou os caras a odiar o Lula e o PT. Aí depois que os caras metem o pau em você, dizendo que você é um vendido, um otário, isso e aquilo, você vai... Nossa, vocês estão comendo cocô? Não, cara, você só pode estar... Quem tá noiado na história é você, né? Não tem como, você não é, eu acho que quem tem esse poder, né, de dar um cavalo de pau e ainda manter um público fidelizado é o Jones, né, que é o líder dessa seita aí que você faz parte, você é um dos apóstolos, né, porque assim, o Jones Manuel, ele tem esse poder, né, que ele pode fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que aparece milhões pra defender, inclusive você, um dos apóstolos aí da seita do Jones. Então, cara, sim... Eu, sinceramente, é muita cara de pau sua, Humberto Matos. Muita cara de pau sua mesmo. Cara de pau de todo mundo que defende o Jones, que defende você nesse sentido. E é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sino. Hype, seja membro. Valeu.